E aí, meus bidos espelhados, e aí, meus bidos dançarinos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao terceiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, intitulado Shut Up and Dance. Calha a boca e dança, obedeça. Obviamente, este é o episódio que faltava dentre os episódios que eu já havia visto da série como um todo. Eu havia comentado lá na primeira temporada que eu já tinha visto 4 episódios, e conforme eu cheguei na segunda temporada eu falei, gente, agora só falta um. Então, cá estou eu aqui para dizer que chegamos no último, ou seja, os próximos 3 episódios da terceira temporada eu não assisti, eu não sei o que acontece. Esse eu sei o que acontece. E, gente, sinceramente, não tinha como. Eu acho que esse é o episódio mais famoso de Black Mirror. É o episódio que mais apareceu pra mim nas redes sociais. Quando eu fui ver o episódio, eu não tinha uns spoilers, mas eu já tinha visto as imagens da cara do garoto, garoto com óculos. Quando você via a lista de melhores episódios, uma das capas, uma das fotos dos episódios era a dele. Ao mesmo tempo que eu sempre vi muitas vezes o post da última cena, né? Dele parado, recebendo a ligação, e aí tinha a legenda com o que tava falando. E eu só nunca li a legenda, mas eu via que o garoto estava ali, né? Com a polícia chegando e tudo mais. Eu ficava, nossa, o que será que é isso? Até que eu descobri e depois apareceu ainda mais sobre esse episódio. Então é um episódio que eu manjo bastante, é um episódio que eu gosto bastante. E tal como já aconteceu em outras reações que eu fiz de episódios que eu já havia assistido, onde eu mudei de opinião, onde eu trouxe uma análise mais crítica por já ter conhecido o episódio, esse episódio pode acontecer a mesma coisa. Tanto de eu não gostar de alguma coisa, quanto de talvez eu já analisar e falar, nossa, olha como ele é bem feitinho. Então, enfim, vamos seguir nessa, eu espero que vocês gostem, porque no final vai ser uma experiência diferente do que foi a primeira, que aconteceu há uns 5 anos atrás. Mas uma coisa eu afirmo, de todos os episódios que eu assisti de Black Mirror, que eu havia assistido, o que eu mais lembrava era esse. Mesmo que o último que eu tivesse visto tenha sido o Urso Branco, eu vi literalmente, primeiro da memória, segundo do Aldo, o terceiro esse, e então o Urso Branco. E aí, querendo ou não, esse é o que eu mais lembro, né? O Urso Branco eu tinha inventado algumas ideias sobre o episódio como todo que no fim não aconteceram, né? Mas enfim, os reacts estão aí, tem playlist de Black Mirror pra quem tá chegando agora, e eu vou me alimentar porque, bom, como é um episódio que eu já assisti, eu acho que eu tenho essa permissão, né? Eu lembro do sorrisinho, mano, o sorrisinho é embaçado, tá? O sorrisinho tipo, não, faça essa missão e nós vamos te ajudar, não sei o quê. Ah, porque a gente gravou você vendo pornografia. E todo mundo que assiste o episódio fica, tipo, super comovido, né? Tipo, imagina se acontecesse isso comigo, que eu vejo pornografia. Esse começo eu não lembrava. O primeiro episódio começava com ele com o café da manhã lá. Alguém esqueceu isso. Ah, obrigada. Como é que fala? Obrigada. De nada. Ela esquece tudo. Muito obrigada. Ela é professora de yoga. Toda flexível. Olha. É dose pensar em tudo que ele deve pensar na cabeça dele. Nossa. Sei lá, um programa pra assistir filmes de graça. Eu Uhum. tentei instalar, mas aí travou tudo. Vírus. Saudades quando tinha de graça. Para de roubar minha coca! Valeu, Kenny. Até amanhã. Mano, ela tá muito afim de você. Tchau, Kenny. Tchau, Kenny. Até amanhã. Acho que o episódio até quer falar sobre isso, né? Tipo assim, ele poderia se relacionar com uma mulher da idade dele, mas ele... Não vou demorar. Provavelmente. Ele tem um jeitinho fofinho, né? Tipo assim. Aí eles brincam com a nossa cabeça, né? Ele vê umas mulheres fazendo posição assim, erótica na televisão, e ele sente uma vontade. Aí você já calcula, né? Que o que ele vai fazer depois foi por causa daquilo. O interessante é, eles não estão mostrando nada pra gente, então a gente automaticamente imagina. Subentende, pega um papel. Ele tinha acabado de ver umas mulheres na TV. Lavar a mão depois. Agora vem uma questão. Eles teriam tido acesso a partir do momento que a garota baixou o vírus, sem querer? E aí ele achou que liberou e não liberou? Ou a partir do malware,
o downloads grátis, que teoricamente era pra salvar o notebook. E aí os caras salvam, mas conseguem acesso e começam a olhar se a pessoa é ruim ou não. Ué, passa o número dele, mas senão vai mandar pra todos os contatos? Como é que vai passar pros contatos se você não tem o número dele? Sacanagem. Aqui aí tem as redes, né? Orkut. Não, na época não tinha mais Orkut, né? Acho que já era Facebook. O modo como ele reage faz a gente sentir dó, né? De tipo assim, muito nervoso, quieto, não fala, não abre a boca, você vê o desespero muito no rosto dele. E aí a gente já, tipo, automaticamente fica com dó dele, né? E o engraçado é que esse episódio é muito simples, né? Tipo assim, em relação a Black Mirror, tecnologia, não tem nada demais, né? O cara só invadiu o notebook dele, tipo assim, eu acho que é o mais fácil de acontecer. Aquela, né? Esquece teu emprego. Já me aconteceu. Ai, que bonito. Será que esse motoqueiro sabe? Tá com o maior olhar de pistola. Ah, não, ele também tá, né? E depois disso, acabou. Eles te liberam. E até quando você fica nessa? Eis uma questão. Que aí, eu sei que tudo que acontece nesse episódio é em um episódio, não é esse episódio? Esse passa todo até, tipo, tá de manhã, vai até o entardecer. Tipo, e as outras pessoas? Esse cara aí, ele tá fazendo isso há dias? Ou esse é o primeiro dia dele também? Nossa, não, pior que é mó cachona. Pô, moleque, não é tão difícil assim, não. Não, não sei quanto que é o peso dessa caixa. Porque eu já cheguei a levar pizza. É uma mão aqui, filho. Uma mão na pizza aqui, a outra você vai aqui pedalando. É frágil. Cair. Oxe, CGI. Nossa, tá mais estranho. Imagina um cara que tá controlando isso, zoando com a vida de uma pessoa pra, tipo assim, e se aproveitando pra fazer as coisas dele mesmo. Tipo, entrega isso aqui pra minha namorada, tá ligado? Não entrega o seu vídeo pornográfico. Eu não quero bolo. Vai embora ou eu vou ligar pra recepção. Tu pagou esse bolo? Então pronto, ganha de graça, carai. Pô, chega alguém na minha casa e fala que eu ganhei um bolo, eu vou querer. A Mindy lá, viu? Uma garota. Namorada. Ó, deu 5 segundos. Olha só! Entra logo. Vai, vai, vai. Entra aí. Amigo do Tyrion, pô. Esqueci o nome dele. Brown? Eles mandam mensagens e eu só obedeço. Por quê? Agora tu vai descobrir tudo porque tu vai fazer isso. E a galera sempre faz um barulhão, né, mano? Nossa. Nossa, aquela coisa, né? Será que seria esse cara? 3760 DHM. Falaram que a chave tá no pneu. Pronto. É sempre ali, né? Tipo na roda traseira. Eu nunca vi lugar na roda da frente. Eles estão ameaçando divulgar alguma merda sua? Eu não vou nem justificar, eu só queria comer uma novinha, sabe? Pelos velhos tempos, sei lá. Porra, burro, idiota do caralho! Tipo assistindo um vídeo pornô. Todo mundo faz isso. Então, teoricamente o seu seria Porra do Papa deve botar em toda parte. mais suave. Pra todo mundo. Digite a senha. Hoje em dia só aproxima, já era. Sem laticínios pra garantir. Tá. Podia ter esperado, né? É. Poderia me deixar no final da minha rua? É caminho, Rua Maier. Senão vou ter que pegar um ônibus e ele dá uma volta enorme. A gente tá com um pouco de pressa. Sim, claro, vamos. Pô, que merda. Putz, isso é muito merda, né? Porque senão tu sai como mal educado.
não se vê, sei lá, desde o dia do jogo. A cara do moleque. Pô, numa situação dessa, né? Ela ainda quer voltar a trabalhar. Sim, é divertido. Ah, Mas não era Ana caminho, vai dar uma gente? festa do pijama. Porque eu não fui criado lá. Eu cresci em outro lugar. Tipo, Caraca, que som chato. eu cresci em Londres. Olha o pedestre, Pô, era só buzinar, mano. Manda um beijo pra Penny, tá? Sim, claro. Então, tchau. Tchau, Karen. Tchau. Fica com Deus, tenha um ótimo dia. Vrum. Ah, eu lembro desse cenário. Dentro dele, imagino. Ai, aí. Nossa. Pô, devia estar mó gostoso, mano. Nossa, Senti uma legal. coisa. Só queria uma colherada, tá ligado? Ah, o óculos. Nossa senhora. Eles olhando, não tem mais ninguém no carro, não? Você falou que não sabe, eu dirijo. Filha da mãe, Eu vou estar aqui. tem um cachorro. Obrigado. Brown. Eu não posso. Eu não. Brown. Como é que é? Boné e óculos escuros. Ninguém vai te reconhecer. Você podia ser a porra do... De jeito nenhum. Eu sei que não é fácil, mas que porra que a gente vai fazer? Fora os bostas no trabalho, te chamando de Zé Bronha, rindo da sua cara quando goza, usando... Que mentira, mano. Muito safado. Nunca. A galera esquece, passa um ano já. Então, entra lá e resolve. Quem teria no celular seria Olha maluco. só, eu não vou fugir. Estilo, esse óculos amarelo. Mas é muito marcante. Agora, esse Brown foi mó safado, mano. Porque ele só falou o que ele falou pra fazer o moleque ir. Porque o moleque tava pensando em desistir. O moleque, tipo, ah, deixa, vai, que vaze então. E o cara tem mais a perder, né? Porque o cara tá saindo perdendo também. Verdade seja dita, se não tivesse nada a ver com a foto dele, a foto que ele usou para bater uma, só bater uma, dane-se, tá ligado? Tem uma hora que não compensa mais não. Que vaze. Me dá. Vai logo. Me dá o dinheiro! Sim, tá bom. Um monte. Eu preciso de muito. Caraca, eu não lembrava que ele mijava. Eu coloco na sacola? Depois disso, é uma luta, não é, que vai rolar? Que isso? Ah, tá. Espera, espera. Por que não ultrapassa? Vai. Ah, tá. Eu vi tudo menos o sinal. E a polícia já passou 2 vezes por ele, hein? Só um aviso. E se fosse da polícia? Cara. Eles gostam só de sacanear. Eu sou um cara bacana, eu juro pra você que eu sou mesmo, na vida. Na vida normal. Pô, pior que parece mesmo. É um motoqueiro? Eu não tenho escolha. Pô, o menino não tem nenhuma chance, mano. Acaba de vez. Pedófilo também. Que idade eles tinham? Nas fotos. Que idade? Bom, eu também. Nessa hora, eu não sei se eu já tinha sacado. Eu não lembro. Eu imagino que nessa hora todo mundo aí já tinha sacado. Caraca.
Não tinha bala. As fotos foram entregues, não é? Esses caras não cumprem com a palavra. Essa carinha, mano. Essa carinha é sacanagem. Mindy. Todos os personagens. Descobrimos que o garoto conseguiu sobreviver. Mas que não adianta de nada, né? Caraca, a música, pô, deu todo o clima, né, do final do episódio. Cê é louco. Cara, primeira reação inicial ao episódio como um todo, revendo, né? Eu acho que é o fato de que não passa o mesmo impacto que a primeira vez. Pelo menos quando eu vi a primeira vez, eu tive aquela sensação de, caraca, melhor episódio, pô, muito bom, né? Todo o fato da revelação, como foi feito e tudo mais. E revendo, já sabendo, me passou a sensação de um episódio normal, por assim dizer. Tipo assim, ele é muito bom, ele é muito bem feito, tudo nele é muito bem encaixado, mas o grande tchan dele tá na revelação. Se tu tira a revelação, né, que é o que a gente já sabe, no caso eu já sei quando eu estou revendo, tipo assim, não tem nada além disso, sabe? Se você pega outros episódios que eu comentei sobre o fato de você trazer uma discussão, um tema social, da gente repensar sobre algumas coisas, sobre o que é melhor, o que é pior, né? Normalmente é o que é pior, e o modo como existe uma pauta discutindo um mundo futuro de tecnologia. Esse episódio não tem isso. Ele literalmente é um episódio onde você tem caras tentando resolver problemas para que coisas deles não vazem, e no final você descobre que esses caras são escrotos. Então assim, meio que no final você... O único choque é o fato de você descobrir que o protagonista é um escroto. Mas a partir do momento que você aceita isso, meio que... Tá ligado? Tipo assim, ele vai ser o herói da história dele, né? É uma história meio de origem. Você não tem aquele sentimento bom, tipo Coringa, tá ligado? De você ver o cara ascendendo e aí você gosta dele ascendendo mesmo que ele seja um vilão. É tipo, você só quer que ele se ferre, no final ele se ferra, tipo... Quer dizer, você quer que ele dê certo, e a partir do momento que você descobre, você quer que ele se ferre. Então eu já revi no episódio todo, meio que eu já sei que ele vai se ferrar, eu tô vendo ele todo ansioso, então tipo assim, show, ele vai ter o final que ele tem. E o episódio tá o tempo todo só brincando com isso, né? Trazendo esse garoto ansioso com a situação dele. É um episódio que me parece aquele tipo de episódio que funciona mais pela primeira vez. Não é aquele episódio que funciona na segunda, terceira vez. Que normalmente tem outros filmes, tipo Sexto Sentido, Psicose, que mesmo você sabendo o spoiler, quando você vai rever o filme, existe uma outra graça além do spoiler, sabe? Tipo assim, é rever o filme com uma outra perspectiva, ver os detalhes que estavam sendo colocados ali, entre outras coisas, que normalmente são detalhes maiores, tem um desenvolvimento maior na história, no personagem como um todo. Aqui você não tem nada disso, é só um cara tentando impedir os vazamentos e no final tá tudo errado, os caras vazam e é isso. E eu acho interessante porque realmente vai de acordo com aquilo que eu falei em determinado momento, né? Tipo assim, pô, os caras que estão fazendo essas coisas pra essa rede, eles estão fazendo há muito tempo, eles têm uma noção, é naquele mesmo único dia, no mesmo único dia vaza, sabe? Os caras se aproveitam até quando dá, ou eles só usam por 24 horas e já era. Porque se você pensar, pensa. Se você pensar, pensa. Eles pegam o cara, falam, ó, você tem um crime, show? Então você vai cometer outros crimes para que eu não fale para os outros sobre o seu crime. Só que aí, ao você cometer mais crimes, eles têm câmeras, acesso desses lugares provavelmente, e eles gravam o crime que você cometeu e unem com um crime que você tá fazendo. E aí eles falam, pronto, você vai ser preso pra sempre agora. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muito merda, tá ligado? Por isso que entra naquele ponto que eu acho que quando você assiste esse episódio, tem um momento que você começa a se questionar, mano, por que ele tá continuando fazendo isso? Sabe? Por que ele não para?
E aí vem a cena que eu achei muito boa, essa cena foi realmente fundamental, deu pra ver a relevância dessa cena, que foi a hora que o cara, o Bron, literalmente fala assim, mano, você fez uma merda muito grande, hein? Você fez uma coisa que os jovens vão falar, as crianças vão pegar ali as fotos de você fazendo isso, colocando no perfil, vão te aloprar pra sempre, elas não vão esquecer o que você fez, sabe? Ele vai falando, ele vai pondo muito medo. E ele é um garoto, ele tem tipo 16, 17 anos, então claramente ele vai se deixar vender por essa imagem. Porque, gente, é verdade seja dita, ano passado alguém matou não sei quem, alguém fez lá, estuprou alguém, não sei o que. Gente, a gente só quer que essa pessoa se ferre, certo? Se ferrou, ninguém vai lembrar da pessoa, ninguém vai lembrar da existência. Às vezes, quando é um caso muito emblemático, né? Pô, a menina que matou os pais, aí já é um lance que acaba ficando marcante, assim, tem sempre um fundamento. Mas a gente tá tão acostumado a ouvir notícias ruins que acaba que todas viram cotidianas, viram diárias, não deixam de ter uma coisa muito forte, né? A gente começa a dar atenção àquelas que têm mais impacto. Então, normalmente, quando envolve guerra, né? Então, quando envolve Palestina, Israel, Ucrânia, Rússia e por aí vai. Então, assim, é muito complicado, porque é a verdade, sabe? Assim, normalmente a gente esquece, os nomes que ficam marcados normalmente envolvem mais uma coisa política, os generais, as pessoas que estão por trás, o país como um todo, né? Quando envolve um escopo maior de situação. Quando a garota foi abusada, tipo assim, infelizmente é uma coisa normal, sabe? Não menosprezando ou diminuindo, mas a gente está tão acostumado a ouvir esse tipo de coisa que a gente acaba só tipo, ouve e amanhã já esqueceu, sabe? Meio que faz parte. Até, obviamente, acontecer com você. Aí você não esquece nunca mais, claro. Então, eu acho que a situação aqui é interessante porque ele pontua uma coisa que, tipo assim, ele cometeu um crime, mas não foi um crime que por enquanto, agrediu alguém fisicamente, sabe? Então, sim, as pessoas descobririam, sim, você seria preso. Se bem que eu não sei se ele seria preso tendo 16 anos. Mas, enfim, mano, tipo assim, você não ia conseguir chegar perto de nenhuma outra mulher depois disso e de nenhuma outra pessoa também, sabe? Nem amigo. Então, o moleque ia perder tudo. Porém, daqui 2, 3 anos, sabe? Tipo assim, as pessoas provavelmente marcariam o seu rosto, né? Você talvez não conseguisse um emprego em mais lugar nenhum. Porém, mano, tipo assim, eu acho que as coisas... Porque, mano, não é possível, gente. Existe muito pedófilo por aí. Muito pedófilo. E a gente só não sabe, sabe? Infelizmente, a gente só não sabe. A gente descobre quando vem a situação merda. Quando acontece alguma coisa merda, sabe? E, obviamente, esse garoto tinha toda a propensão. É nojento a gente saber que ele fez o que ele fez, né? A partir da foto. Então, enfim. De qualquer modo, ele poderia ter assumido. Sabe? Tipo assim... Ah, mano, é isso, minha vida vai acabar e tudo mais, e talvez daqui 5 anos as coisas deem uma melhorada pequena, entendeu? E o cara não deixa ele pensar desse jeito. Por quê? Porque se o garoto desiste, o plano pro cara zoa, sabe? Do jeito que as coisas estavam indo, o cara percebeu que ele precisava do garoto e que se o garoto desistisse, as coisas iam lascar pra ele e ele provavelmente ia se ferrar na situação, sabe? Pra ele, a situação dele era mais importante. E aí vem o meu ponto com a situação dele. Gente... Pelo que eu entendi, a situação dele era só trair a esposa. Ele cita ali que dublado ele falou novinha, mas legendado ele falou, eu só queria uma mulher na casa dos 20. Aí aquilo, ou a gente subentende que nas casas do 20 tá envolvendo 17 anos, ou casa dos 20 é casa dos 20. E casa dos 20 é acima de 18 anos. Então assim, é nojento um cara de 40, 50 anos querer uma novinha? Sim, mas... ele não tá cometendo um ato, certo? Tipo assim, se eu estiver falando algo muito horrível agora, por favor, me avise, mas, tipo assim, eu tô pensando no... Porque o garoto é pedofilia, o outro cara que ele enfrentou é pedofilia, tinha uma outra mulher ali que era racismo. Então, essas situações são todas escrotas, essas situações são realmente crimes, são, sabe, cadeia. Agora, o dele, ele só queria trair e ele não traiu. Tipo assim... Ele traiu porque ele trocou mensagem e fez tudo mais, ele desejou aquilo. Mas assim, ele não chegou a nem ter o ato físico e era um assunto envolvendo uma garota, uma mulher, na casa dos 20. Tá, muito nova, mas é aquilo, ninguém tá prendendo o Leonardo DiCaprio, entendeu? Tipo assim, esse é meu ponto, o Leonardo DiCaprio tá aí com 51, que virou a piada de Hollywood, que ele gosta de garotas até 25 anos, certo? Ele se torna um criminoso por conta disso? Sabe, porque... Que aí que é o ponto. O crime do cara tá associado aos 20 anos da mulher ou associado ao fato de que ele tá traindo a esposa? Porque, em comparação com os outros crimes, o dele é suave. Tipo assim,
O dele é uma coisa que envolve caráter, mas eu conheço muitas pessoas que já traíram e eu não acho que elas são pessoas ruins, sabe? Tipo assim, elas erraram, elas fizeram uma coisa ruim e elas se arrependem. Normalmente elas se arrependem. Então assim, acontece, faz parte das coisas do ser humano, né? Aquela coisa carnal. Agora, o outro lance já é crime. Os outros sentimentos, os outros pensamentos já é uma coisa, né? Pô, racismo, pedofilia, tá ligado? Negócio não tem desculpa, tá ligado? Agora, esse daqui por mim, pô, é o que ele falou. Eu tive uma vontade ali, mandei, troquei foto, troquei mensagem, não sei o que. Eles pegaram todas essas fotos e estão usando isso contra mim. E aí o dele faz muito sentido, porque o dele é tipo assim, vai quebrar minha família, vai estragar minha família. Mas, quando chega no final, indica que é isso, né? Quebrou a família dele. Só. O garoto, polícia e provavelmente foi preso porque matou alguém. É que aí tem um ponto que talvez tenha vindo até mesmo dos caras que fizeram isso. Eles olharam desse jeito, pô, não, o cara traiu aqui. Vamos só mandar pra esposa dele, né? Tipo assim, a gente vai fazer ele trabalhar aqui, só um pouquinho se ferrar, mas a gente vai mandar de qualquer jeito. Porque no fim me parece uma organização dessas, do tipo assim, a gente abusa de você, mas no fim, meu amigo, nós somos heróis, nós somos pessoas corretas, nós vamos entregar o que você fez, não tem essa, tá ligado? Não é tipo assim, é que nem filme de herói, quando ele precisa da ajuda do vilão, tipo assim, ele vai tirar o vilão da prisão, ele vai ajudar ele, no final, ele devolve o vilão pra prisão, entendeu? Tipo assim, ele não tem nenhum plano de fazer o vilão fugir, de ajudar o vilão a escapar ou algo do tipo, não, o plano é depois trazer o vilão de volta pra prisão. Então, enfim, de qualquer modo, meio que é isso pros caras, né? Tipo, pô, não, você cometeu um crime, a gente vai trazer você aqui e depois vamos descobrir sobre o seu crime. Você só não tá sabendo disso ainda. Aí o sorrisinho. Então, enfim. Me parece muito que essa ideia é, se você pensar nos personagens, os atos que ele cometeu foram muito mais suaves que o garoto, né? Tipo assim, o garoto foi lá, assaltou, ele ficou no carro. O garoto foi lá e matou um cara, ele destruiu o carro. Tipo assim, entende o nível de situações? Porque aí, as coisas que o garoto fez leva, tipo assim, crimes para ser preso. E aí é interessante, porque exatamente, eles estão dando crimes pro garoto para que ele fique na prisão, tá ligado? Porque se esse garoto continua, se esse garoto faz o que esse cara fez, ele talvez teria aquela tornozeleira na perna, mas ainda, tá ligado? Tipo assim, estaria disponível na sociedade para fazer alguma coisa com crianças. E a gente viu no começo do episódio ele interagindo com uma criança. Então esse medo já é colocado, já é pontuado, principalmente quando chega no final. O cara não, ele só quis trair a esposa e nem conseguiu, tipo, fisicamente, mas ele traiu emocionalmente, mentalmente, né? Enfim, aparentemente ele saberia lidar com isso de, não, ó, vou fingir que nunca aconteceu, nunca mais vai acontecer e tudo mais. Só que os caras não perdoaram, aí tá ali a esposa chorando e a família dele provavelmente vai ser destruída de qualquer jeito. Mas foi um cara que chegou no final e falei, caraca, precisava? Tipo assim, ele foi um que eu senti assim, sabe? Precisava ter feito isso? Tipo, pô, mano, acho que você já convenceu o cara, acho que ele não vai fazer de novo, tá ligado? Tipo, deixa, pô. Então, enfim. Mas, obviamente, eu acho que quando você trai, você tem que contar pra pessoa que você traiu também, né? Você tem que ser sincero, o relacionamento é sinceridade. E já os outros já é coisa pesada. A mulher ali, que a gente vê no começo do episódio, volta, tá ali, racismo. Aí você já, tava fazendo negócio. E o negócio você vê que foi pra internet, tipo assim, já revelou pra todo mundo, que se dane, sabe? Fez uma notícia escandalosa, assim, meio que até parece uma mulher política, então, né, dá um ar a mais, assim, o que explica toda a titoquinha, né, tentando esconder o rosto. Aí você tem um outro motoqueiro lá, que aí a gente vê que a família tá julgando ele. Não sabemos pelo quê. E tem mais um outro cara. Mas enfim, de qualquer modo, é isso, tipo assim, o episódio, você vê que ele desenvolve muito bonitinho isso, eu acho que ele dá uma tensão muito legal, mas eu acho que é aquilo, funciona mais na primeira vez, entendeu? Tal como o Urso Branco, assim, mas o Urso Branco eu acho que ele já tem uma pauta de moralidade muito forte ali pra ser discutida, sabe? Muito amedrontadora, assim. E também eu acho que tem o ponto de que a gente sente um risco na vida da personagem, sabe? O cara que não, ele tá seguindo os passos, o único risco da vida dele é as coisas serem divulgadas. E se você já sabe o que ele é, você fala, tem que ser preso. Se você não sabe, você fica, pô, é só uma punheta, né? Tá ligado? Tipo assim, fica aquela coisa. Gente, eu vou ser sincero. Sua sinceridade é comovente. Eu já cheguei a trocar, sabe? Tipo assim, fotos. Eu tenho aquele receio do tipo assim, putz, imagina se essa pessoa aqui vaza. Mas ao mesmo tempo, eu tô, se vazar, não fiz nada de errado. Eu expus meu corpo, eu estava com vontade, e é
é isso, entendeu? Tipo assim, eu aceito a minha merda. Tipo, esse cara nunca ia conseguir me convencer. Mas por quê? Porque sempre que eu interajo com alguém, tem a minha idade, né? Então, assim, ufa, graças a Deus. Então, gente, sinceramente, é bem pesado, né? Tipo, toda a situação. Gosto muito do final como, pô, a cena da mãe é muito pica mesmo. Não tem jeito. Isso ver assim, tu vê ali, mãe, e aí ele atende. São só crianças, mano. É pesadíssimo. É pesadíssimo. Mas ele já dá dica antes, né? Quando o cara fala com quantos anos tinham. Pô, isso daí já te faz pensar, né? Eu acho que eu não me toquei na primeira vez, mas vendo pela segunda vez, tipo assim, pô, ele já deu uma escancarada aqui, né? Quantos anos tinha? Ele não responde, ele já fica meio bolado. E aí se você pensa no modo como ele reagiu, mas você vê que é legal que é tudo bem pensado, sabe? Do roteiro, assim, ele pensou muito bem nos aspectos do personagem, do que ele vai fazer, do que ele vai falar, sabe? Sobre aquela ação dele como um todo. E sobre o que ele sente, o ator muito, muito bom, isso vale muito ressaltar, sabe, o garoto tem muito a bom, ele tem muitos aspectos que eu já vi, pelo menos em outras obras, onde o personagem era pedófilo, né, de ter essas mesmas características, de ser o cara que é carinhoso com criança, tem um lado meio reservado, ele parece ser gente boa, mas ele tem um lado dele que meio enrustido, mas não num quesito de sexualidade, e ele fica naquele sentimento meio ambíguo, não consegue muito demonstrar os sentimentos quando acontecem situações assim, sabe? E aí se dá uma merda que escancara o podre dele, é como se ele tivesse noção do podre dele, ele já chora. Então, e cara, tudo isso assim eu achei muito, muito bom. O garoto mandou muito bem todas as cenas do episódio assim por mim, do que eu já vi dele, porque eu já vi alguns episódios de The End of Fucking World, não terminei porque não me prendeu. Tem Endor e tem esse. E tipo assim, mano, esse é disparado, opa, desculpa, a melhor das atuações dele, assim, ele manda muito bem. Eu acho que ele consegue carregar o episódio, sabe? E entra naquele aspecto que eu falei, pô, tem uma garota que dando em cima dele. E aí ele não tá comprando essa oportunidade, ele continua seguindo. Por quê? Porque ele não tá interessado em outras coisas. Horrível, né? E aí chega no final, imagina, pô, agora todo mundo vazou. Essa garota esquece, tal como esquece todas as outras, entendeu? Tipo assim, é um rosto que vai ficar marcado. Porém, tem gente que é desligada também. Ah, se ele sair do país e vai pra outro, talvez nesse outro país ninguém manje, tá ligado? Então, meio que fica elas por elas. E aí, por isso, o objetivo dos caras de... Não, a gente vai fazer ele cometer atos hediondos para ser preso. Aí fica ele contra o outro cara, você vê que... Ah, eu sei como é que é. Eles também vão revelar minhas fotos, então eu não posso deixar. Então, você já vê que é um negócio pesado, tá ligado? É pesado mesmo. São pessoas que realmente fizeram merda porque provavelmente têm pensamentos. Porque eu não tenho certeza. Eu lembro que tem alguma coisa que já me frustrou, por assim dizer, de que existe uma desculpa, de que existe um motivo para a pessoa ser desse jeito. Eu não lembro agora se envolve ser sociopata ou se envolve ser pedófilo ou algo do tipo, que falam que a mente vem com um problema mesmo, que existe uma perturbação ou uma deturpação no cérebro de quando a pessoa nasce ou enquanto ela está crescendo ainda, que leva a ela a ter esses pensamentos. Tipo assim, é quase como não é culpa dela, tá ligado? Tipo assim, aconteceu uma coisa, é tipo quase como se fosse um trauma, assim, tipo, levou pra isso. E enfim, é dose, né? Agora eu não tô lembrando, assim, eu não lembro agora pra que ponto que eu ia em relação a isso. Mas, tipo assim, é muito merda, tá ligado? Porque pro cara ele acha que ele tá certo, ele não acha que ele tá errado nas ideias dele. É que é dose porque isso vale pra qualquer coisa, daí. Então, tipo, é porque eu tô falando que tem um que exatamente tem um lance assim. Agora os outros, tipo, pô, o psicopata, ele acha que ele tá certo e é dose, né? É uma merda, tipo, ele não tá certo. Enfim, mas leva o garoto pra fazer tudo que ele fez e, tipo assim, ele realmente matou, né? Matou outro cara, você vê que os dois caras ali estão no máximo deles. E os caras que estão gravando, eles fazem isso propositalmente. E aí é legal porque no final de tudo você torce pelos caras. Você fala assim, pô, essa organização é da hora, né? Eles pegam os caras que cometem os crimes e tome. É que o cara que traiu eu já achei um crime mais, tipo, pô, precisava. Pô, deixa a vida pessoal do cara, tá ligado? É uma coisa que não vai afetar outras pessoas, tipo, além da casa dele. Aí, gente, isso daí acontece, traição é o que mais tem, entendeu? Então, assim, pô, deixa, uma hora vai descobrir, gente, verdade, mentira, isso daí, uma hora escapa, sabe? Principalmente traição, nossa, é muito difícil uma pessoa que trai e consegue esconder isso, sabe? A menos que seja muito um caso que não volta mais. Agora, os outros já é uma coisa que afeta, né? Pode chegar em crianças e por aí vai. Então, já é melhor tu finaliza aqui, tu corta a cabeça. E aí foi literalmente o que fizeram, eles botaram 2 pedófilos um contra o outro. Pô, absurdo. Muito bom. E aí vem aquele ponto, hein? Como é que esses caras chegam? Eles são um malware
no começo ali, porque tu vê que exatamente depois que entra o malware, que ele abaixa o bagulho, dá o foco na câmera do notebook. E aí indica que como se, tipo assim, ó, alguém conseguiu acesso à sua câmera. Então eles analisam ele naquele dia. E aí no dia seguinte, eles falam, será que ele vai fazer de novo? Fez de novo. Ele é. E aí, tipo, gravou tudo que ele fez e já manda pro cara, sabe? E... enfim, me pareceu ser uma coisa assim, né? E aí e aí só conseguiram fazer isso porque a outra baixou o vírus. Então, tipo assim, muita gente baixa vírus. Então eles se aproveitam da pessoa que baixa vírus, entra na parada pra ajudar, mas não ajuda, né? Se infiltra, e aí já descobre um podre, assim. Talvez até... imagina se uma organização pensar nisso, tipo assim, a gente tem um bagulho pra proteger contra o vírus e a gente criou o vírus pra fazer os dois, pra tipo, a pessoa baixar o vírus, a gente invade o computador, ela baixa o load e a gente invade ainda mais o computador dela e aí a gente tem acesso às informações dela. Porque o vírus, principalmente como a outra conseguiu, queria entrar num site de filme e série. Gente, o que mais acontecia era isso. Na época ali de 2013, 2014, eu lembro que eu tomava todos os riscos pra não pegar vírus, baixava o Avast, os caramba 4 e... enfim, a gente ia na luta, né? Pelo menos eu não sei se alguém já invadiu. Vírus eu acho que eu peguei uma vez, mas eu consegui combater. Então assim, você vê que é um bagulho esperto, é um bagulho inteligente assim pra conseguir. E aí os caras vão se filtrando, a pessoa é boa. Ah não, então esquece, beleza, a gente se ajuda aqui no notebook e vaza. Agora a pessoa que é realmente ruim, ele já... interessante, hein, você aí, né? Mas eu lembro que esse episódio ele me deu um receio por um tempo com webcam. Às vezes, tipo assim, juro que eu já cheguei a, tipo assim, ver coisas pornográficas e tipo assim, mano, vai que alguém tá me vendo. Ou jogar a tela meio pra baixo, assim, pra não pegar. Já me aconteceu. Não por eu estar vendo coisa errada, mas mais por, tipo, esse medo de estar sendo gravado. Aí do que adianta, depois eu gravo no celular. Aquelas... que isso, não pro YouTube, pô. Mas enfim... de qualquer modo, eu achei bem bom o episódio, sabe? Eu acho que ele tem uma construção muito boa, eu acho que ele tem um desenvolvimento bem legal na relação dos dois personagens, sabe? Que você meio que se comove com os dois, mas a partir do momento que você sabe que o cara é pedófilo, tipo assim, ele tem mais a que se lascar, entendeu? Você fala assim, desculpa, parceiro, eu tô junto com os caras que estão organizando essa parada, tipo, não tem um outro ponto, sabe? Não tem como você não ficar do lado dele, quer dizer, não tem como você ficar do lado dele. Então, acaba que o fim, né, é esse mesmo. Mas eu digo tudo isso porque, reassistindo, eu tinha achado ele muito bom, eu continuo achando ele muito bom, mas ele tá abaixo de pelo menos uns 4 episódios pra mim. Eu gosto mais do primeiro da terceira, do Urso Branco, do Natal, e acho que até o da Memória. Eu acho que talvez pelas pautas mesmo, pelas discussões que esses episódios trazem, que eles abordam, ou pelas viradas, né, de plot twist, eu sinto que esse episódio ele tá muito junto com o da Memória. Só que o Memória, eu sinto que o do Memória ele tem uma história mais a se contar, um aprendizado a se dar. Esse daqui ele só tem o plot twist, entendeu? Não diminuindo, porque a graça dele é esse, mas em relação ao que me pega mais, eu acho que o do Memória é mais interessante, por assim dizer, entendeu? É uma opinião minha, tá tudo bem você discordar, né? Eu acho até, principalmente porque muitos vão ter pela primeira experiência, pela primeira vez, e realmente é muito bom, é muito bem feito pra levar nesse caminho. Questiona vocês quando vocês acham pela primeira vez, porque eu já não lembro. Se vocês descobriram antes do telefone, na hora que o cara fala, quantos anos tinham, se você já pegou ali, ou se você deu uma moscada, ou se você ainda achou que poderia ser uma outra coisa, que não poderia ter a ver tanto, ou se já, caraca, que merda, mano, você já ficou naquela e aí... Porque eu sinto que eu devo ter ficado assim, mas eu não lembro, sabe? Por mim, o grande lance é a cena da mãe, assim. Ou talvez é porque a cena da mãe é muito marcante mesmo, né? A ligação da mãe. Pô, a ligação da mãe é muito boa, mano. E aí a música só aumenta, a polícia chega, foca na cara dele, ele todo sangrando, né? Tipo, o cara cometeu crimes para ser não descoberto, e aí já era. Que se dane. Mano, e aí o lance do sorrisinho, né? Pior que é uma ideia, essa ideia é muito boa, né? Porque soa uma coisa meio... Vocês lembram daquela época? Eu não lembro qual que era o nome, cara. Eu não sei, porque não era uma... Era uma espécie de anarquia, mas o nome não era anarquia. Que os caras usavam a máscara do V de Vingança e eles fizeram um vídeo do tipo assim, a gente vai revelar os podres do governo de não sei quem, vamos falar o que acontece, não sei o quê. Eu lembro que isso deu um bafafá numa época. Mas depois, não revelaram nada, não teve vazamento de nada, sabe? Não sei se os caras foram pegos também, às vezes tem isso. Eu sei que... deu uma animada do tipo assim, nossa, ninguém sai mais impune. E aí, não deu em nada. eu quis acreditar naquilo e não aconteceu nada. Enfim, se vocês souberem também, deixe a palavra aí. De qualquer modo, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. É um episódio que ele traz temas interessantes e ao mesmo tempo coloca uma pauta bacana, mas em relação à parte do futuro não tem nada demais. E
o grande lance acaba sendo essa virada do personagem que chama muita atenção, mas que se você já sabe, não existe muito o que tirar do episódio além disso, além do fato de você ver que foi tudo bem construído para chegar nesse final, que é realmente muito marcante. Então, muito obrigado que assistiu, não deixe de comentar, não deixe de deixar o like e de compartilhar para outra pessoa chegar neste canal. Valeu, falou!